Você sente e já reage, antes mesmo de entender o que está sentindo, antes mesmo de pensar. E depois, às vezes, vem a dúvida: por que eu reagi assim? Por que foi tão rápido? Por que foi tão intenso? Se isso faz sentido para você, pode ter relação com a sua lua. Na astrologia, a lua fala sobre as suas emoções, sobre como você reage, sobre aquilo que acontece dentro de você antes mesmo de virar pensamento. E quando a lua está em Áries, tudo isso ganha uma característica muito específica: rapidez, intensidade e impulso. A emoção não fica parada, ela não espera, ela não se organiza antes de aparecer, ela simplesmente acontece. E isso pode ser muito forte, porque você não sente aos poucos, você sente de uma vez. Como um impulso que vem de dentro, como algo que precisa sair, e muitas vezes, sai antes que você tenha tempo de entender. A lua em Áries não é uma emoção silenciosa, ela é direta, reativa e imediata. E isso aparece no dia a dia. Na forma como você responde uma mensagem, na forma como você reage em uma conversa, na forma como você lida com frustração. Se algo te incomoda, você sente na hora. Se algo te atinge, você reage na hora. E muitas vezes, quando você percebe, já foi. Já falou, já respondeu, já tomou uma atitude. E só depois vem o pensamento, só depois vem a análise, só depois vem o talvez eu pudesse ter feito diferente. E isso pode gerar conflito interno. Porque não é que você não pensa, você pensa, mas a emoção vem primeiro. E quando ela vem, ela ocupa tudo. Mas existe um ponto importante aqui. A lua em Áries não é sobre falta de controle, ela é sobre intensidade emocional. Sobre uma forma de sentir que não passa por filtros longos. E isso também tem um lado muito positivo. Porque quem tem a lua em Áries sente com verdade. Não existe muita máscara emocional, não existe muita construção. O que você sente, aparece. E isso traz autenticidade, espontaneidade e presença. Você não fica presa em emoções por muito tempo. Você sente, reage e segue. Diferente de outras posições da lua, que podem guardar, acumular, prolongar. A lua em Áries tende a liberar. A emoção vem forte, mas também passa mais rápido. E isso pode ser libertador. Mas também pode ser confuso. Porque nem sempre o outro acompanha esse ritmo. Enquanto você já reagiu e seguiu, o outro ainda está processando. E aí surgem desencontros, mal-entendidos. Situações em que você parece intensa demais ou impulsiva demais. Quando, na verdade, você só está sentindo no seu ritmo natural. E entender isso muda muita coisa. Porque você começa a perceber que não é sobre estar errada. É sobre funcionar de um jeito específico. Um jeito mais rápido, mais direto e mais instintivo. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um desafio. Aprender a criar um pequeno espaço entre o sentir e o agir. Não para se bloquear, não para se controlar o tempo todo, mas para se dar a chance de escolher. Porque quando tudo acontece muito rápido, a escolha pode desaparecer. E é aí que surgem arrependimentos. Respostas impulsivas. Atitudes que depois você nem reconhece totalmente. E não porque não fazem parte de você, mas porque foram reações, não escolhas. E esse é o ponto de equilíbrio da lua em Áries. Não é deixar de sentir, não é diminuir a intensidade. É aprender a sustentar essa intensidade por alguns segundos. Só o suficiente para perceber. Isso é o que eu quero fazer, ou é só o que eu estou sentindo agora? E essa pequena diferença muda tudo.
Porque você continua sendo intensa, continua sendo verdadeira, mas passa a ser também consciente. E isso fortalece suas relações. Porque a sua forma de sentir não deixa de existir, mas passa a ser melhor compreendida por você e pelos outros. E talvez ao longo da vida, você já tenha ouvido coisas como: você reage demais. Você é impulsiva. Você precisa pensar antes de agir. Mas raramente alguém explica o que está por trás disso. Raramente alguém mostra que existe uma lógica, que existe uma forma de funcionamento, e que isso pode ser entendido e não apenas corrigido. A astrologia ajuda nisso. Não para justificar tudo, mas para trazer consciência. Porque quando você entende como funciona, você para de se culpar e começa a se observar. E a partir dessa observação você ganha escolha. Nem sempre, mas cada vez mais. E isso já transforma muita coisa. Porque a intensidade deixa de ser um problema e passa a ser uma força. E no próximo vídeo a gente vai falar de uma energia completamente diferente. A Lua em Touro. Onde a emoção não vem rápida, mas vem profunda. E isso muda tudo.